Em 16 de novembro começa a vigorar o PIX, Sistema de Realização de Pagamentos Imediatos ou Instantâneos por via eletrônica. Trata-se de uma evolução dos mecanismos de pagamento sem o uso de moeda fixa, além de todo o processo ser digital e criptografado pelo Banco Central. Para falar sobre esse lançamento e para falar sobre as modalidades de pagamento em espécie, como TEDs, DOCs, boletos e principalmente guias de arrecadação que podem se tornar obsoletas com esse processo, eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo, no programa de hoje, o Adriano Marrocos, que é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. Adriano, muito obrigado por atender o pedido dessa entrevista. Boa tarde, Joaquim. É satisfação poder colaborar. Ótimo. Diga uma coisa. Para o cliente do escritório de contabilidade, muda muito com a entrada em funcionamento do PIX? Na verdade, Joaquim, nós estamos tratando de uma forma de pagamento. Então, em relação a melhorias, a vantagens no processo, é óbvio que todos terão. Mas, especificamente em relação à contabilidade, não há nenhuma mudança muito significativa. É um instrumento equivalente a um cheque, equivalente a um cartão de débito. Então, é uma forma de efetuar pagamentos. O que muda realmente para nós, e aí nós temos que aguardar um pouco mais, porque essa relação ainda não ficou muito clara, é a partir de que data o governo, no caso das guias de impostos, vai começar a disponibilizar a chave para que as pessoas possam efetuar o pagamento dos impostos via PIX. Então, é uma expectativa interessante, porque você vai informar para o seu cliente o código do imposto e o valor do imposto, então ele já faz o pagamento por lá, mas para isso ele precisa ter a chave ou o QR Code que o governo deve gerar. Então, a expectativa é isso. Agora, na nossa relação com o cliente, aí sim, tem muitas mudanças no que se refere a controle. Isso vai mudar bastante. É isso que eu preciso explicar. É isso que significa ter que, para ter uma eficiência operacional, tanto os contadores, as empresas contábeis, precisam adequar os seus sistemas para que eles possam interagir com o PIX. É essa relação com o cliente que vai mudar bastante? Na verdade, nós vamos ter que importar informações dos programas que os clientes têm na sua empresa. Então, hoje, quando você vai pagar com um cartão de crédito, por exemplo, cada caixa de supermercado tem uma maquininha para você passar o cartão. Da mesma forma, todos os caixas terão que ter uma chave para informar para o cliente que quer pagar com o PIX. Então, se você tem 15 caixas no supermercado, você tem que ter a mesma informação para todos. E nós vamos precisar criar um código, porque a venda pelo PIX, com pagamento à vista, ele não é caixa porque o dinheiro não está lá. Ele será direto no banco, mas ele passa pelo caixa. Então, eu preciso criar um código que vai ser diferente do de venda à vista e do de venda a prazo, ou de venda com cartão, porque cada operação dessa tem um código no controle fiscal. Nós vamos ter que criar um código chamado de PIX ou Caixa Banco, alguma coisa que identifique que aquele consumidor, daquela nota fiscal de consumidor eletrônico, pagou usando o PIX. Porque aí eu não vou procurar o dinheiro na gaveta do funcionário do caixa, porque quando ele vai fechar o movimento dele, e ele vendeu, por exemplo, R$1.000 em cheque, R$2.000 em cartão, ele tem que me apresentar todos os comprovantes, os cheques, aquele canhotinho do cartão, tudo isso vem controlado no caixa. Então, eu vou ter que criar um código para dizer, olha, tanto foi pelo PIX. E aí eu vou ter que conciliar isso no extrato bancário da empresa. Então, a quantidade de dados no extrato bancário deve aumentar consideravelmente. Nós já estamos até orientando alguns clientes que têm uma conta corrente específica para o PIX, porque aí vai jogar tudo lá. Agora, você imagina uma empresa, vamos voltar ao caso do supermercado, com 15 caixas, funcionando em 3 ou às vezes até 4 turnos, né, que tem supermercado 24 horas, cada caixa, então, com 4 funcionários, 60 funcionários autenticando venda no PIX,
caindo tudo numa conta só, sem você saber qual que é o caixa. Porque você vai ter que criar um código, o caixa 12 recebeu R$100, porque os R$100 pode aparecer em vários depósitos, em várias operações de Pix. Então, para conciliar, você tem que saber de qual caixa que veio aquele dinheiro. Então, isso vai dar mais trabalho. Mas, sem dúvida, é um trabalho para atividade e-mail, mas o empresário vai gostar bastante, porque o dinheiro entra na hora. Então, nós vamos ter que nos organizar, estruturar, conversar com o pessoal da TI. Tudo isso vai ter que ser tratado com a equipe para saber como eu vou poder conciliar isso para evitar erro na hora do fechamento do caixa. Legal. Agora, tudo isso, eu acredito que em algumas empresas já tem sido feito, né, até o momento, mas quem for começar agora vai ter que acelerar, porque o prazo é bastante exíguo, né? Dia 16 já começa a funcionar isso aí, então o pessoal vai ter que se adaptar. Eu estava lendo até no material enviado pela tua assessoria de imprensa aí, dizendo que com o Pix, as empresas de contabilidade, elas poderão criar suas próprias fintechs, ou seja, atuar como intermediários na transação dos clientes, sem que eles precisem lidar diretamente com essa burocracia bancária. É isso mesmo? Isso. O sistema Pix, ele não foi desenvolvido apenas para bancos. Então, já são mais de 760 entidades e empresas que estão autorizadas a utilizar o Pix. Então, para isso, você precisa ser pelo menos uma fintech. Existem as cooperativas de crédito, o caso mais conhecido do Brasil, que é o Sicoob, que é o que tem a maior estrutura, os bancos privados, bancos públicos. Então, assim, todos têm como utilizar o Pix. Então, quem registrar uma fintech poderá também oferecer esse serviço. Aí depende muito do empresário contábil, da estrutura, a quantidade de clientes. Eu imagino que aqui, eu estou no Distrito Federal, nós temos colegas aqui com 2.000 clientes. Talvez para ele seja uma grande vantagem ele ter uma operação dessa. Aí você tem escritórios com 15, 20, 25 clientes. Talvez para ele não seja tão interessante ele montar uma estrutura para isso. Mas vai depender de cada operação, de cada estrutura que o empresário contábil tenha. Mas não deixa de ser uma alternativa. É um negócio interessante. É mais um negócio para você oferecer, né? Correto. Agora, essa adequação de sistemas pelos contadores, que também exige uma capacitação dos seus próprios colaboradores, funcionários, né? Elas são as fases iniciais do processo. Isso envolve custo. Esse custo, hoje, ele é elevado? Dá para a gente falar como é que ele é? Ou ele representa um investimento que é pago aí em curto prazo? Como é que é isso? Esse tipo de investimento, ele nunca retorna em curto prazo. Eu não sei afirmar agora qual que seria o valor para você estruturar uma fintech. Mas, se você tem aí mais de 1.000 clientes na sua carteira, talvez valha a pena um investimento e ter uma recuperação aí no médio prazo. Como as tarifas são muito baixas, então você deve levar um tempo para recuperar, mas veja por outro lado. Se ele já está na sua carteira de clientes e você agrega um serviço ao seu portfólio, você fideliza mais o cliente. Então, para quem tem uma boa quantidade de clientes, vale a pena investir nessa estrutura e oferecer o serviço. Legal. Eu sei que o Conselho Federal de Contabilidade ele incentiva aí a capacitação do pessoal. Tem algum programa específico voltado para isso? Como é que o CFC está se portando diante dos seus associados? Não são associados, porque eles são diretos, mas das suas empresas ligadas aí. Na verdade, nós temos outras entidades que estão voltadas para essa questão de mercado. O nosso caso é uma preocupação maior com a capacitação técnica do profissional em relação ao conhecimento contábil especificamente. Mas, em breve, eu creio que os sindicatos, as associações de profissionais, os conselhos regionais devem lançar aí algum fórum para debate sobre a questão da estruturação de fintechs para essa prestação de serviço. Deve existir, com certeza, alguma associação de fintechs no Brasil, então você deve conseguir as orientações lá, fora as normas que já estão em vigor no Banco Central sobre as operações. Então, não é tão complexo assim obter as orientações para iniciar. A questão mesmo é definir custo, entender isso como um investimento para a oferta de um novo serviço
e na busca de captação de clientes. Então, é um processo que é normal para nós, como sempre foi. Quando saiu o certificado digital, muitos colegas passaram a emitir certificado digital para os seus clientes. Então, isso é um processo, e muitos não. Então, depende muito do custo que você formalizar e fechar para implantar uma operação dessa. Correto. Bom, essa tua colocação é muito legal, porque, como eu te disse, fora do ar, a gente estava batendo um papo antes de começar, e aqui o programa é muito transparente, a gente conta para os telespectadores tudo o que a gente conversa antes, o que a gente combina. E eu estava falando que eu, quando menino, trabalhei com contabilidade, né, durante 3, 4 anos, e aprendi muito, foi de uma utilidade muito grande. Eu era até menor de idade, até o primeiro ano da faculdade de jornalismo ainda trabalhava com contabilidade para pagar a faculdade. Então, tive uma certa familiaridade com isso. Eu também tenho um escritório de contabilidade que cuida da minha microempresa, é uma empresa de comunicação muito pequena, mas é um escritório muito tradicional aqui de Santo André, que foi fundado pelo Sr. Zoilo de Souza Assis, um contador aí que é um exemplo aí para a categoria como toda a planta contábil, né? Tem mais de 60 anos de existência, o escritório desses tradicionais, grandes aqui do ABC. E eu lembro de ter conversado com o Dr. Zoilo, que deve estar com 92 anos, eu falo muito com o filho dele, que é o Zoilo Júnior. E teve um tempo, com as mudanças, com a tecnologia, com os avanços, que eu falei, será que o trabalho do contador vai acabar se perdendo nesse processo todo? Porque hoje você consegue fazer quase tudo automaticamente. Você abre uma MEI, entrando no site da prefeitura, você abre uma outra empresa, mas cada vez mais mostra que essa profissão perdura e acabou ganhando até uma dimensão maior nos últimos tempos em função das inovações e também dos novos tributos, da nova forma de apresentar. O contador, ao contrário do que se imaginava que fosse uma profissão destinada à extinção, ela ganhou uma amplitude ainda maior nos últimos tempos. Você concorda comigo? Bom, Joaquim, eu precisaria, eu vou anotar tudo que você disse, que eu vou utilizar isso no próximo discurso. O que acontece? A tecnologia mudou bastante a vida das pessoas, e conosco não foi diferente. Então, hoje, eu me lembro que quando eu iniciei com a quarteirização na minha empresa, em 2014, eu sofri bastante, porque naquela época, alguns clientes e até mesmo alguns colegas foram me visitar. Nossa, mas você tinha 11 funcionários, agora está aqui na sala sozinho, só você e mais um. Pois mas o pessoal está trabalhando, olha ali na máquina. E o pessoal olhava para os computadores e tudo funcionando, né? As pessoas em casa, etc. Inclusive, eu tinha funcionário que tinha o emprego dele, então ele fazia em outros horários, né? Mas as pessoas tinham muita dificuldade de entender que isso era uma questão de inovação. Até mesmo foi engraçado que um cliente chegou a oferecer apoio. Se você estiver precisando de algum apoio aí, você me fala, não, está todo mundo trabalhando, eles só não estão aqui, né? Eu estou economizando com café, tá? Porque está todo mundo em casa ou no seu emprego, né? Então, isso daí foi gerando algumas mudanças que foram muito significativas e que hoje, com a pandemia, todos tiveram que entrar no teletrabalho, assim, de uma hora para outra. Então, o que eu vivi de 2014 até 2020 foi uma construção que muitos não tiveram prazo. Então, isso, assim, essas mudanças, quando veio a nota fiscal eletrônica, me lembro que muitos colegas mais experientes do que eu, nossa, mas nós vamos ficar sem um papel na mão? Não, você vai ter um código de barra, né? Vem um código com a sequência numérica. Então, você tem como baixar essa sequência e transformar isso num papel. Ah, nossa, era tão bom quando a gente recebia a folha, né? Que aí você tem algo físico, né? Palpável ali para você dizer que é seu, que você vai administrar. E vai ser agora com essa mudança do Pix, eles não vão parar por aí, então para 2021. Hoje nós estamos, vamos chamar assim, com o Pix TED Doc e com o Pix pagamento e transferência. Então nós temos aí 3 modalidades de Pix, 3 funcionalidades do Pix. Mas vão chegar outras, vão chegar o agendamento, o débito em conta, o pagamento parcelado, transferências internacionais, vão chegar outras ferramentas do Pix para você utilizar a partir de 2021 e 2022. Então a tendência é que em breve nós não tenhamos mais cartão de débito, cartão de crédito, ainda que eu esteja muito preocupado com as milhas, né, e a pontuação que as pessoas têm no cartão.
Mas isso vai ter que mudar, talvez acabe, mas você vai conseguir parcelar a compra à vista, da compra a prazo, deve ter uma diferença de preço cada vez maior, porque se você vai poder agendar pelo Pix, para o comerciante é garantia de recebimento, que já está na sua conta bloqueada. E às vezes no cartão ele poderia enfrentar algum problema, no cheque, etc. Então a gente deve ter um distanciamento e você vai ter tudo no seu celular. E aí vem uma outra preocupação, como nós conversamos fora do ar, né? A preocupação maior é com a chave. E a chave vai estar no celular. Então, a pessoa física, que a pessoa jurídica, obviamente, vai ter outra estrutura, mas a pessoa física, quando você estiver andando na rua com o seu celular, você precisa entender que não é mais um aparelho só de telefone. Né? Ele tem ali a sua agenda, tem suas senhas, tem seus dados. Então, se torna um instrumento, um equipamento que requer muito mais zelo, muito mais cuidado. Então, eu não sei como é que nós vamos ter de segurança nas ruas, né? Mas não pode ficar andando com o celular, sem prestar atenção pro tempo, né, pro local. Isso tudo são mudanças de comportamento que afetam a relação, mas a contabilidade sempre passou por isso. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos empresas com 40 funcionários. Essa mesma empresa, alguns anos depois, passou a atender a mesma quantidade de clientes com 20 funcionários, e hoje ela atende a mesma quantidade com 10 funcionários. Mas talvez a gente vá ter uma adequação na quantidade de profissionais. Mas vão surgindo outros serviços dentro da contabilidade que vão absorvendo, e até a própria tecnologia. Nós tínhamos antes, nós não tínhamos um funcionário de TI. Muitos escritórios hoje têm uma equipe de TI. Então, e na sua equipe de TI, nem todos são exclusivamente analistas. Alguns são contadores que acabaram fazendo um curso de análise de sistema e começaram a prestar serviço ali dentro do próprio escritório. Então, nós temos aí mudanças também do perfil do profissional. Ele vai ter que construir novas habilidades, aliás, ele vai ter que construir novas competências, né, com base nas habilidades que ele possui. Mas o mercado é assim, ele é dinâmico. Eu me lembro de uma palestra, que você me permite ainda, claro. Duas situações interessantes. Em 2005, eu comprei para os meus clientes um microfone para instalar no computador deles. Porque nós íamos ter, as nossas reuniões seriam pelo Skype. O Skype foi lançado, se não me engano, em 2003 para 2004. Aí eu visitei os meus 5 maiores clientes, fui lá, instalei o microfone, instalei o Skype, mostrei como ia ser. 2 meses depois, nenhum queria utilizar, porque achava que aquilo não ia dar certo. E eu, gente, mas a gente vai gastar menos, tá? Não sei o quê. Não, eu quero que você venha aqui me visitar. Então, são situações dessas. E outra, foi uma palestra, mais ou menos nessa época também, 2005, 2006, que eu ministrei na Bahia, numa universidade, e quando eu falei... Deu uma travadinha aqui na internet. O problema da internet às vezes é isso, dá uma travada, mas a gente já está voltando aí. Peraí, vamos ver como é que consigo falar com o Adriano no Marrocos. Deu uma pequena travada. Vamos ver se volta aqui. O pessoal do estúdio está me ouvindo normal, está me vendo. Está vendo o Adriano também aí ou não? Eu acho que o Adriano... Opa, opa, agora sim, agora eu estou ouvindo o Adriano. Não, deu uma travada mesmo, mas acho que está voltando. Me avisem se ele voltou para a gente continuar, que o papo está muito bom, está muito gostoso, e a gente falando da evolução aí, do trabalho na contabilidade, aproveitando esse espaço. O Adriano me ouve? Não, acho que ainda não. Ele continua travado. Aqui apareceu a mensagem de que ele saiu, talvez ele tente entrar de novo aqui. O assunto que a gente ia abordar, teoricamente, a gente já abordou ele todinho, né? Mas o papo estava muito legal, ele falando das palestras dele, das inovações. E eu ia até contar para ele que em 1973, imagina isso,
Olha, o Adriano está voltando aí. Oi, retornei. Deu uma travada aí na hora que você estava contando a tua outra palestra aí. Pode continuar, Adriano. Pois é, aí nós estávamos lá na universidade e 2005 para 2006, olha, vai acabar papel no escritório de contabilidade, nós vamos receber só dados eletrônicos, então nós vamos ter que investir bastante na internet, porque a internet de escada, ela está com seus dias contados, eu imagino que mais uns 3 anos a gente deva estar acabando com isso, vai surgir coisa nova, tá, etc. E aí, no final, eu vi assim, o pessoal olhando para mim, cético, assim, com aquela cara de preocupado, e o que esse menino vem falar esse negócio aqui? Eu estou há 40 anos na profissão, nunca vi um negócio desse, e aí eu, gente, olha, já acabei a palestra, pode aplaudir. Aí todo mundo começou a aplaudir por educação, mas assim, foi um choque muito grande, né? Aí uns 4, 5 anos depois, eu encontrei algumas pessoas que estavam naquela palestra. Professor, por que o senhor foi falar aquilo? Ninguém estava preparado para ouvir aquele negócio, não. E hoje está aí, 2010, 2011, a gente reduzindo muito a quantidade de papel. Até 2015, nós ainda temos muita coisa impressa, né? Mas depois foi acabando. E hoje, praticamente, você não tem mais arquivo físico. Então, ainda que tenha cliente, e essa semana 2 me pediram isso, pediram para mandar o livro diário impresso. Olha, eu posso até mandar o arquivo para você imprimir. Porque não existe mais ele impresso, ele é eletrônico. Mas eu te mando o comprovante, tá, etc. Mas ele pediu para imprimir, vai imprimir lá para guardar. Então, assim, essas evoluções todas sempre passaram pela contabilidade, a contabilidade sempre superou, obviamente com algumas adaptações, né, mas oferta de novos serviços. Hoje nós temos o chamado a chamada assessoria financeira e administrativa, que a turma gosta muito do inglês, né? Tem o BPO financeiro aí, mas nós temos essa assessoria financeira, assessoria administrativa, que nós prestamos para clientes também desde 2008, 2009, fazendo cobrança de guias dos associados, cuidando dos pagamentos dele. Então, hoje, é um serviço que muitos escritórios já estão oferecendo também para os seus clientes. E aí vão surgindo outras demandas, emissão de nota fiscal, eletrônica. Às vezes o cliente é pequeno e ele não tem uma secretária para fazer isso, e ele também não quer ficar fazendo isso, então pode me pagar que eu faço. Então, tem tudo, procura, vão abrir novos mercados, novas oportunidades. O que não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido, porque isso não existe. É verdade, é verdade. Você estava falando disso, eu estava lembrando que quando eu entrei na Tratores Fiat do Brasil em 1973, moleque ainda, como auxiliar de escritório, eles estavam com esse livro diário geral, atrasado. Fazia 2 anos que ninguém atualizava o livro. E naquela época era feito com um mecanógrafo, copiava com gelatina. E aí sobrou pro menino aqui novo, né? Me deram um avental azul, porque você ficava todo azul. As folhas eram impressas num papel carbono azulado. Você tinha que colocar na gelatina um livro enorme, do tamanho de um bonde, passava aquela folha, e se a folha dobrava, tinha que chamar o contador lá para assinar, dizendo que a folha estava inutilizada, e voltar. Eu tive que colocar em ordem 2 anos, imagina, do Diário Geral da Fiat, em dia, e depois coisas do tipo, que eu estava lembrando das histórias. Quando eu fui trabalhar no escritório de contabilidade do meu cunhado, meu falecido cunhado, saudoso Hélio Or, e eu cuidava de alguns bares, você tinha que ficar no balcão ali lançando nota por nota de entrada e de saída de mercadoria naquele livro de ICMS, para depois preparar o DIPAM e levar, ficar na fila da Secretaria da Fazenda ali, nos perto da Praça da Sé, uma fila enorme, esperando para carimbar a ficha, entregar, tal, não sei o quê. Mas era um trabalho legal, é óbvio, melhorou muito o avanço tecnológico, e os escritórios e os contadores, de uma forma geral, têm que ir se adaptando e oferecendo esse serviço, né? Eu mesmo, se você for olhar no meu porão aqui, minha empresa tem 17 anos de existência, né, depois que inventaram também a pejotização para a comunicação, e aí, mas mesmo assim eu tenho um porão de armário ainda de livros, de notas fiscais, de material guardado, né? Eu nem sei, eu preciso conversar, acho que é 5 anos só que a gente precisa guardar nessas. Dependendo a maior parte dos documentos são 5 anos, mas se você tiver aí contribuição previdenciária
guarde por mais tempo, porque isso vai ser importante para a aposentadoria, né, para a conferência do tempo de serviço. Né? Mas nota fiscal de compra, as que você emitiu prestando serviço, 6, 5 anos, passou, já era. Jogar tudo no lixo. Mas olha, foi um papo muito legal, Adriano. Assim, acho que além de a gente esclarecer, eu mandei o aviso para vários contadores que são amigos nossos aqui. A gente tem muito contato com o pessoal do SESCOM, AESCOM, essas coisas todas. E eles acompanham muito o nosso trabalho, o nosso programa. E com certeza foi bastante esclarecedor. Se você tiver algo para acrescentar, para a gente encerrar, nós temos aí 2 minutos. Eu queria aproveitar, já que você falou da sua experiência com o livro fiscal, as pessoas precisam entender o seguinte, Joaquim, o serviço continua sendo o mesmo que você fazia, só que com códigos. Então, é muito mais rápido, né? Você não tem hoje mais uma demora dessa, né? Então, é acompanhar a evolução e surfar na frente, né? Porque se você vacilar, a onda te pega. Então, é tocar a vida para frente. Eu queria agradecer a oportunidade de poder contribuir e esclarecer a quem está nos acompanhando sobre o impacto do PIX e dessa evolução tecnológica que nós estamos vivendo de maneira geral, e aos profissionais de contabilidade, mandar o nosso abraço aí e lembrar a todos que precisamos ficar atentos às oportunidades de negócio que podem surgir, porque a tecnologia veio, então nós temos que aproveitar e usá-la a nosso favor, e não remar contra. Tá ótimo. Muito obrigado. Em breve a gente volta a falar. Tendo novidades, é só avisar que a gente faz um outro programa. Obrigado, Adriano. Ok, obrigado, Joaquim. Até logo. Adriano Marrocos, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, falou com você.